Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui nesta manhã de sábado. Agradecer primeiramente a Deus, né? Essa oportunidade que nos concedeste a abrir a Tua Palavra nesta manhã. É por nós mesmos, por mim própria, eu imagino que eu não teria mesmo a disponibilidade de falar assim, olha, Senhor, eu vou pregar. Mas quando Deus nos chama, o que a gente faz? A gente ouve a voz dele ou a gente põe um tampão no ouvido e vira as costas, não é verdade? E trazer a palavra de Deus nem sempre é fácil, porque primeiramente a palavra de Deus vem para nós. Porque primeiramente Deus fala conosco. E deve ser assim, para depois nós falarmos com os irmãos. E a mensagem que vos trago nesta manhã, ela realmente tem me acompanhado já há alguns anos. E ainda gostaria de dizer que parte da mensagem desta manhã de sábado tem me acompanhado há 3 sábados seguidos. Nosso querido pastor Joabe nos despediu há 3 sábados atrás e ele falou sobre parte do que vamos falar aqui. Obrigada. E no sábado passado, uma irmã nossa, lá na Igreja das Caldas, ela já havia sido chamada para fazer a mensagem, trazer a mensagem, e ela já havia preparado o sermão antes do pastor Joabe. Ela também gosta de preparar com antecedência, e para surpresa dela, no sábado, ela disse, ela já havia comentado comigo, que é uma amiga, olha, o pastor pregou e eu... logo que terminou o sermão no sábado, que o pastor Joabe terminou, ela falou, é o mesmo sermão que eu vou pregar no sábado que vem, mas Deus tinha um propósito. E eu mandei uma mensagem ontem para ela que eu não quis dizer já no início da semana. Eu falei assim, amanhã após o culto, tu me manda uma mensagem, minha irmã Catarina. Tu me manda uma mensagem que você vai ter uma surpresa. Porque esse sermão, irmãos, não é um sermão, e eu não me sinto à vontade mesmo, é um sermão, é muito difícil às vezes nós pegarmos o sermão pronto e trabalharmos em cima desse sermão. Eu prefiro preparar o sermão e como ele já veio preparado para todas as igrejas aqui em Portugal, eu imagino que em quase todas, quase que 100%, estão pregando essa mensagem que vos trago nesta manhã. E aí, eu disse ontem à noite para ela, amanhã após o culto me manda uma mensagem. Vamos ver se ela me manda essa mensagem, porque Deus tem falado com a tua igreja através da mensagem que vamos falar nessa manhã. E antes mesmo de propriamente pregarmos, nós preparamos uma mensagem especial. Os meus filhos tocam alguns instrumentos e o meu filho não vai poder acompanhar a irmã. Ele teve algumas atividades e um pouco corrido com as atividades dele, não pôde ensaiar muito junto. O instrumento dele é diferente do dela e ela vai trazer a mensagem, louvor e adoração ao nosso Deus. É uma mensagem instrumental. Ela toca o violino. É a Ana Júlia. E nesse sábado, por ser também um sábado especial para a mulher, vejo aqui na igreja de Torres, estamos quase que 50% mulher e 50% homem. Não vim falar para as mulheres, não especialmente só para as mulheres, mas os homens estão aqui também poderão ouvir.
Orgulho é uma palavra que não poderia existir no nosso vocabulário, né? Mas nós ficamos felizes quando os nossos filhos, eles buscam, né, louvar ao Deus. E ela tem desenvolvido, está há pouco tempo a estudar, e ela tem tocado alguns hinos, e em casa mesmo, buscando, com o ensino que tem a escola, em casa, desenvolver o estudo das músicas para tocar e louvar ao nosso Deus. E eu fico feliz e em casa somos agraciados porque ouvimos ali diariamente eles a tocarem. E casa onde há música, há louvor, há alegria também. E assim deve ser também na casa do nosso Deus. Nós vemos a casa do nosso Deus com espírito de louvor e adoração. E por isso os irmãos estão sempre alegres e felizes, é ou não é? E o que nós vamos falar nesta manhã, o nosso tema é Inflame a sua vida de oração. A alma que não ora, será que é viva? É um pouco difícil, não é verdade? E o livro, o texto-chave desta manhã encontra no livro de 2 Pedro 1, versos 3 e 4. Antes de lermos a palavra do nosso Senhor, vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por neste momento abrirmos a Tua palavra. Que o Seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e que eu seja a boca, Pai, instrumento usado por Ti, Senhor, neste momento. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações cheios e reavivados na Tua palavra. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há do mundo. Quantos de nós já paramos para conversar ou encontramos algum irmão ou algum amigo em alguma dificuldade, com algum problema, e ali ouvimos pacientemente as suas súplicas e as suas lamúrias? E ao terminarmos, às vezes, essa conversa, dizemos ao nosso amigo ou ao nosso irmão, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a Ele, né, por essa situação. Não faz mal nenhum, então por que não orarmos? Muitas das vezes, nós só pensamos neste momento em orar ao nosso Deus. Nós pensamos na oração dessa forma, porque é apenas um ritual que praticamos sempre que temos ali o tempo disponível, em vez de ser ao contrário, que a nossa vida diária deve ser momentos de oração ao nosso Deus. Não somente quando nós precisamos desesperadamente da ajuda de Deus. A oração é elemento essencial para a vida cristã. Ele é tão importante quanto o ar que nós respiramos, quanto o oxigênio que nós necessitamos diariamente. Assim deve ser a oração à nossa vida. Ellen White, ela nos diz que a oração é a necessidade, é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração particular e em público tem o seu lugar, porém a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma. Irmãos, quantos de vós, em alguma situação da vida, não já pararam para orar a Deus por alguma situação que estava passando ou algo que estava precisando e obteve resposta divina? Ou, de repente, não obteve resposta até o momento?
Essa semana, hoje, inclusive era para estar aqui comigo uma amiga lá das Caldas. Ela é estudante universitária e ela precisava muito fazer um estágio. Ela trabalha comigo e ela precisava fazer o estágio no curso que ela está fazendo e tem sido muito difícil porque ela precisou interromper o ano passado para poder voltar a Cabo Verde e ajudar o pai que estava com problema de cancro. E essa jovem, ela orava a Deus, falava com Deus, mas não era com aquele intuito mesmo e aquela vontade, assim dizia ela. E ela não estava conseguindo o estágio. Todos os amigos, todos os colegas de classe já tinham conseguido o estágio e todos que ela ia, ou tinha que fazer prova de vinho, ou tinha que trabalhar o sábado ou sexta-feira à noite e ela não podia. Na sexta ou sábado ela sempre pedia as folgas, ou estava conseguindo em hotel 3 estrelas, 4 estrelas. E ela gostaria, e ela pode e consegue ser melhor. Mas algo impedia a Elisa de conquistar esse estágio. E conversando com ela, Elisa, você não tem feito da forma correta. E nós conversamos e disse, Elisa, você precisa falar com Deus. Pedir a Deus o trabalho que você quer. Não é só mandar os seus currículos ali e esperar a resposta. Escolha dentro dos hotéis em Portugal somente os 5 estrelas. E dentro de todos esses hotéis, verifica a respeito daquele hotel. O meu esposo sempre fala o nome que é para a gente pesquisar sobre as críticas e tal. Os comentários, as declarações ali. Obrigada. E veja a respeito disso. E se realmente aquele hotel que você decidir que quer trabalhar ali, coloque este nome desse hotel para o Senhor. Isso em oração. E depois, Elisa, quando você decidir sobre esse hotel, ore por ele. Jejue e ore a respeito sobre esse hotel. E ela fez isso na semana passada. E mandou o currículo dela lá para o hotel. E orou no fim de semana, fez o jejum. E perguntei para ela no domingo, quando nos encontramos, e Elisa, você já... Desculpa, na semana anterior perguntei, Elisa, já fez isso? Elisa, não fiz ainda. Na semana seguinte, Elisa, e aí, domingo? Fez? Ah, Márcia, fiz. Eu decidi o hotel, falei com Deus, orei, jejuei, e está nas mãos do Senhor. Mas tenho trabalhado internamente sobre isso. E para surpresa da Elisa, na terça-feira, eles ligaram para Elisa, e a Elisa... irmãos, eles não pediram que a Elisa fosse fazer entrevista. Eles concederam a Elisa a sexta-feira e o sábado. E a Elisa começa a trabalhar nessa próxima segunda-feira. Quando nós nos entregamos com o coração contrito e fazemos o que é realmente da vontade de Deus, porque nós pedimos a Ele, mas nós também temos que parar e falar assim, Senhor, nós também temos que temer aquilo que nós vamos pedir a Deus. E isso é muito importante. E a Elisa, quando disse que havia recebido a proposta e tinham ligado a ela, ela começou a chorar, e a irmã dela, então, o que foi? Por que você está chorando e tal? E ela pôde se recuperar e ela disse assim, você não vai acreditar. Aquele hotel por qual eu orei, que eu gostaria de trabalhar, Deus me chamou. Eles me concederam a sexta-feira e o sábado de folga. Eu não vou precisar nem fazer entrevista, já é para eu começar. E eu não estou dizendo isso porque eu disse para a Elisa fazer isso. Mas eu imagino que assim, eu fui usada como canal e é isto que nós também devemos ser, como dutos para canalizar bênção às outras pessoas. E a oração inflama a alma dos seres humanos. Eu tenho, assim, irmãos, experiências que poderia contar também a respeito da minha vida. Os meus filhos são frutos de oração. Eu não sei se eu já falei isso aqui nessa igreja, mas
eu quando casei, eu não tinha certeza se o meu esposo era o homem que Deus havia enviado para mim. Nós já havíamos passado por dificuldades, por alguns problemas, nós já estávamos num relacionamento já há algum tempo. E eu disse, Senhor, depois de casada, estive conversando com ele e falei assim, olha, quantos filhos deseja ter? Ele 2, e eu 2, olha só, eu só quero uma gestação. Porque mulher, passar, né, por situações e tal. E ele disse assim, tá, então como é que faz? Olha só, se for ter gêmeos. Mas eu sempre tive o desejo de ter filhos gêmeos. E também é uma situação um pouco complicada, né? Difícil. Eu morava também no estrangeiro, na época morávamos em Londres. Foi logo após o nosso casamento. Eu posso já confessar a vocês, não sou uma jovem senhora nova, já estou ali na meia-idade, tenho quase 50 anos. E quando tive eles, eu já tinha por volta de 37 anos. Então, quando nós casamos, eu já casei com 35, e eu disse o seguinte, não posso ter 2 gestações, porque teríamos que ter ali um espaço de tempo para os filhos. E eu disse, Senhor, ele, então vamos orar. Só que ele não sabia, eu já vinha orando há algum tempo por filhos gêmeos. E quando nós fomos na primeira ultrassom, a médica fez ali a ultrassom, ai, parabéns, eu realmente está grávida, eu tenho um filho e tal. E ela, opa, olha só, tem um aqui, tem mais um aqui. Aí eu olhei para ele e ele fez assim, eu só olhei para o céu e agradeci a Deus. E ela começou a procurar, eu, não precisa procurar mais, que é somente 2. Não precisava ter um terceiro. E Deus concedeu. Só que a minha alegria ainda não estava assim completa, porque eu tinha certeza daquilo que eu havia pedido, porque o Fábio é resposta às orações de Deus, às minhas orações. Tem as qualidades que eu havia procurado num homem, para ser o meu esposo. E quando eu pedi a Deus que me desse os filhos gêmeos, que fosse resposta à oração, Deus respondeu. Mas eu ainda, Senhor, olha, paizinho, eu sou um pouco insistente. Você tem certeza que era mesmo? Eu não estava colocando Deus à prova. Talvez eu estivesse ali um pouco incrédula. E eu pedi ao Senhor, olha, eu gostaria muito que o Senhor reafirmasse o compromisso que o Senhor fez comigo. Eu gostaria que fosse um menino e uma menina. E para minha surpresa, ela nunca demonstrou que era uma menina. Nós tínhamos certeza, porque na ultrassom pareceu que era um menino. Nós tivemos a certeza, a não ser no dia que ela nasceu. Mas as primeiras roupinhas, todas as coisas, todo o enxoval eu fiz para menino e para menina. Porque eu tinha certeza no meu coração que Deus iria ouvir a nossa súplica. E assim aconteceu. Nós precisamos confiar, mas acima de tudo, nós precisamos nos entregar e nós precisamos orar. Se nós não orarmos, as coisas não vão acontecer. É claro que vocês podem dizer assim, mas o sol, a chuva, cai para os justos e para o injusto, nasce para todos. É claro que as bênçãos que de repente recai sobre o meu vizinho, ou que cai para o meu vizinho, resplandece, né, para mim, ou para o meu irmão da igreja, às vezes contempla alguns outros. Mas Martinho Lutero, ele concordou que ser cristão sem orar é impossível estar vivo sem respirar. Mateus 11, nos versos 28, nos diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele faz o quê? Ele retira a nossa carga. E ele transporta a nossa carga para ele próprio. Ele nos alivia. Irmãos, o que nós estamos precisando fazer para deixar de sermos sobrecarregados? As promessas de Deus na Bíblia são imensas a cada uma de nós as mulheres, a cada um de nós os homens nesta manhã. E nós às vezes lutamos e relutamos em poder compreender aquilo que Deus tem para nós. Ellen White ainda descreve da forma seguinte, que a oração é abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva a Ele. Não é verdade?
Isso é tão profundo que às vezes nós pedimos que o Senhor venha até ter aqui conosco, mas Ele não é deste mundo. E nós devemos estar neste mundo e não ser deste mundo. E é o que nós estamos aqui. Estamos nesse mundo, mas nós devemos buscar não ser deste mundo. Este mundo não pertence a nós. Ele sim será restaurado e um dia pertencerá, mas hoje não. Jesus valorizou essa faculdade quando esteve na terra. Os evangelhos também registram várias ocasiões onde Cristo passou muitas horas em comunhão com Deus, buscando forças ao seu Pai Celestial para enfrentar os desafios da obra e da missão. Lá no livro de Mateus, capítulos 14 e os versos 23 nos diz que, despedida a multidão, ele fez o quê? Ele subiu ao monte para orar à parte. E a chegada já à tarde, estava ali ele acompanhado com toda aquela multidão, ou ele estava sozinho? Ele estava só. Lucas também registra o seguinte, lá no capítulo 6, os versos 12. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar e passou ali 10 minutos em oração a Deus. Diz o quê? Que ele passou a noite toda ali em oração ao nosso Deus. E Marcos, no capítulo 1, versos 35, nos diz que, levantando de manhã muito cedo, ainda escuro, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus, ele buscou alguns lugares que ele tinha em especial para orar. Isso para nos demonstrar que nós também devemos buscar um lugar especial para orarmos ao nosso Deus, para estarmos em comunhão com o nosso Deus. Mas isso não impede de nós estarmos todo instante da nossa vida em comunhão com o nosso Deus. Nas 24 horas do dia. Às vezes é difícil, né? A irmã nos disse que a primeira coisa que nós devemos fazer ao acordarmos não é pegar o telemóvel ali para ver o celular. Eu estava vendo um vídeo hoje pela manhã, antes de participar da vigília que teve essa manhã, não sei quantas aqui participaram, e foi um vídeo do pastor BJ, não sei se vocês também o conhecem. Ele traz alguns shorts, vídeos pequenos, e é muito interessante, e ele diz, falando sobre oração, e ele disse assim: quão estamos afastados de Cristo ao não ser a primeira coisa que nós fazemos pela manhã, se não levantarmos e ao abrir os nossos olhos e agradecermos a Deus pela nossa vida. Mas às vezes, com o mundo da tecnologia, como já foi citado pela manhã, e em muitas outras coisas, de redes sociais, ou mesmo do WhatsApp, dos grupos que participamos, a primeira coisa que nós fazemos, vou ver as horas, opa, tem um monte de mensagem, está carregado ali de mensagem, e nós vamos ali, vendo todas as mensagens. Irmãos, que seja a primeira coisa da nossa vida, do nosso dia, é estarmos na presença do nosso Deus. Que Ele ocupe o primeiro lugar. Na nossa vida, muitos já são, mas que Ele ocupe o primeiro lugar diário na nossa vida. E Ele nos diz que Ele sendo o primeiro na nossa vida, o que vai acontecer com as outras coisas? As outras coisas vão sendo acrescentadas, independente da situação que eu estiver passando, independente da condição que eu estiver naquele momento financeiramente, ou de trabalho, ou de saúde. Porque tudo acontece com a permissão divina. Sem dúvida, a oração é poder. Ela inflama a vida espiritual. E quando as nossas orações acendem a chama, essas podem ter impacto na nossa vida, na nossa família e em todas as pessoas que estão ao nosso redor. E nós vamos examinar 4 formas de da oração inflamar a nossa vida. E a primeira dela é a oração que inflama a mudança.
Nós vamos ler no capítulo 5 do verso de Mateus. Depois de nós aceitarmos Jesus em nossa vida, o apóstolo Paulo, ele nos lembra que quando alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Precisamos do nosso Pai Celestial para nos ajudar na nossa caminhada diária, na nossa caminhada espiritual, nas nossas lutas contra o mal. E assim, a comunhão com Deus é essencial para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual. E a fim dele nos transformar, de sermos amáveis, de sermos mais compassivos, de sermos mais focados na missão em alcançar pessoas. E aqui no capítulo 5 de Mateus, a partir dos versos 13, ele fala que os discípulos precisavam ser. E também a luz do mundo. E esses discípulos somos nós hoje. Ele nos convida a sermos sal da terra. E o sal ali para aquelas pessoas, eu não posso muito com sal. Mas comer uma comida muito insalsa, às vezes é tão... Minha filha, mãe, dá mais um salzinho aí. Deixa eu pôr, porque tá ruim, tá faltando alguma coisa. E o sal realmente dá tempero. E é isso que nós como cristãos devemos fazer. Ser tempero a este mundo. Porque vivemos num mundo realmente insalso. E precisamos trazer gosto e sabor àqueles que estão ao nosso redor. E nos diz que vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do malqueire. Mas no velador a ilumina todos os que encontram na casa. Jesus, ele nos pede para sermos sal, para sermos luz. E o seu desejo é que provoquemos a mudança de levarmos luz em meio à escuridão, em meio às trevas deste mundo. A oração pode inflamar a mudança, além de outras pessoas, mas também inflama a mudança em nós. Se nós tivermos atitudes negativas ou preconceituosas com relação a outras raças, a outras nacionalidades, Deus pode mudar-nos para sermos sal e luz onde quer que nos encontremos. Davi, no Salmo 51, ele orou sinceramente a Deus. E ele diz ali, cria, ó Deus, em mim um coração puro, um espírito reto, um espírito inabalável. E renova, as palavras de Davi, renova em mim, além de criar nele um novo espírito. Davi, ele continua essa oração ao pedir a Deus que lhe conceda, além do mais, a partir do verso 12, que Deus pudesse criar nele também um espírito voluntário. Nós encontramos, em nosso meio muitos irmãos que, além de orar por outros, se voluntaria em ajudar seja nas suas condições financeiras ou num trabalho que precisa ser feito. E nós, como irmãos, devemos fazer isto. Além de procurarmos que Deus crie em nós um novo coração que mude a nossa vida diariamente, é estarmos em um espírito de oração. A segunda importante oração deve ser inflamar a nossa esperança. Tem um versículo muito frequentemente usado, e é um verso que eu gosto muito, está lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir dos versos 11, 12 e 13. Esse verso ele é frequentemente usado para inflamar a esperança nos cristãos. Alguns sabem até de cor, e eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejas. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu? Será que Deus vai
Tampar os ouvidos? Ele vai nos ouvir, irmãos. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de quê? Todo o nosso coração. A negligência, irmãos, da oração, ela priva o povo de Deus de receber as bênçãos que Ele tem para nós. Certa vez eu ouvi, não consigo lembrar se foi algum livro que li, e se os irmãos souberem podem até falar a respeito disso, que Deus, Ele está lá no céu sedento, com as bênçãos todas preparadas para nós. À espera do quê? De que nós peçamos a Ele. E os anjos ficam aflitos em ver que nós, os filhos de Deus, não pedimos aquilo que nós queremos. Às vezes é desejo do nosso coração. Eu quero aquilo e tal, penso sobre aquilo, mas não peço a Deus. E era como eu estava falando a respeito da Elisa. Ela queria muito um estágio, mas ela não pedia a Deus aquilo que ela queria. Era desejo dela só, né? Eu preciso, mas não fazia. E o dia que ela tirou o pé da terra e colocou na água, Deus abriu as portas a ela. E muitos de nós precisamos também tirar o nosso pé da terra e pôr os pés na água. Para quê? Para que Deus possa abrir o mar e derramar sobre cada um de nós, a cada um de vós, as bênçãos que Ele tem preparado. E que essas bênçãos sejam alcançadas e externadas a outras pessoas ao nosso redor. A mensagem do profeta Jeremias ao seu povo foi de conforto, coragem, numa altura de adversidade extrema e de desespero. A nação tinha sido acabado de sofrer uma invasão brutal e o povo ainda tinha sido deslocado. Esse quadro não é diferente do que nós podemos ver hoje. A guerra na Ucrânia, a guerra em Israel, obrigaram muitas pessoas a abandonar o seu país, abandonar os seus lares. Vemos ainda há quantos anos se arrastam ali a guerra na Síria, no Afeganistão e em vários países, resultando o quê? A migração para outros lugares, para outros países. Outros problemas enfrentam também, que contribuem para a diversidade do desespero humano da nossa era, são problemas como o fornecimento de energia, a inflação, as divisões sociopolíticas, as catástrofes naturais, né? As chuvas, as tempestades, os vulcões, crimes violentos, pobreza extrema e desemprego que às vezes que tem aumentado diariamente. Tudo isso, irmãos, o povo lá atrás também passou. Precisou o Senhor ficar com o rosto virado há muito tempo para aquele povo. Deus, será que hoje também não está com o rosto virado para o outro lado para nós? Nós temos que estar sensíveis a esses fatos, a essas situações, porque as pessoas buscam esperança, mesmo que somente em uma pequena rasga de esperança. É tempo, irmãos, de orar por essas pessoas. É tempo de orar para que eles possam conhecer também a Deus. A jovem falou a respeito na história para as crianças de trazermos o tesouro para a casa do Senhor, para algo que vocês precisam aqui e necessitam. Nós trazemos os nossos tesouros, devolvemos a Deus parte daquilo que temos como forma de gratidão, como forma de adoração, mas que esses valores que trazemos a Deus, em devolver como parte do reconhecimento, né, daquilo que temos, daquilo que somos, é empregado na pregação do Evangelho. E muitas pessoas precisam não somente das nossas orações, mas também das nossas contribuições. Deus, Ele oferece esperança a todos. As orações ferventes da igreja inflamaram a esperança na libertação de Paulo quando estava preso. O povo em Corinto já não sabia o que fazer. Paulo foi preso e agora?
o que vamos fazer? E Paulo exortou eles a fazerem o quê? A orarem, a permanecerem firmes. E as orações do povo e as orações de Paulo foi ouvida. E Deus enviou um anjo para libertar Paulo da prisão. Desculpa, Pedro da prisão, não é Paulo. O apóstolo Paulo, o qual sofreu injúrias e perseguição, ele nos lembra aqui, porque todo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O orar pelas pessoas em crises, as quais precisam desesperadamente de esperança, concede-lhes conforto e segurança. Ore com as palavras do livro de Isaías 41:10, que nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Muitos têm aguardado essa palavra de esperança. Muitos têm aguardado as nossas orações porque não conhecem o verdadeiro Deus. Em meio ao desespero da vida, das situações que passam, têm clamado a qualquer coisa, a qualquer situação. E em meio a essas situações, essas pessoas têm sido alcançadas. E terceiro, a oração inflama a união. E é nessa parte, quando eu disse no início, que era a terceira vez que eu ouvia seguido. E nós vamos abrir o livro de João, no capítulo 17. Aqui no livro de João, no capítulo 17, fala a respeito da oração sacerdotal de Jesus. O próprio Jesus, ele orou pela união dos seus seguidores, pelos seus discípulos, por ti e por mim. Ele orou por ele mesmo, ali nos versos 5, que nos diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Ele orou por ele. Ele orou pelos discípulos. No verso 6 nos diz, ali já na segunda parte: homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E por eles, lá no capítulo 9, na primeira parte, e é por eles que eu rogo. No verso 19 diz: e é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo. E ele ainda diz que não era somente por aqueles, naquela época, que ele estava orando. Ele estava orando por nós hoje, porque ele sabia que eu estaria aqui nesta manhã. Ele sabia que a Cristina estaria aqui nesse sábado. Ele sabia que a irmã que veio da Austrália estaria aqui nesta manhã de sábado. Estaria vivendo aqui nesta era. E é por você que ele também orou naquele dia. No versos 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Aqui nós vemos Jesus orando pela união, tanto dele com o Pai, quanto dele com os discípulos e dos discípulos com o Pai, e tanto por nós, hoje, no ano de 2024. E ainda mais por aqueles que vão vir ainda aqui para frente. No livro de Crônicas, nos descreve a celebração da Páscoa, quando o rei Ezequias chamou todo o povo de Israel que viesse à casa do Senhor, a Jerusalém. O reino de Judá naquela época estava em crise e todos os reinos vizinhos
tinham sido cativos pelos assírios. E Israel estava na mira também ali do rei assírio. E o rei Ezequias, ele convocou todo o povo a celebrar a Páscoa, para que eles pudessem estar unidos em oração, intercessão, em favor deles próprios. E nos versos 12 de 2 Crônicas, no capítulo 30, nos diz que em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei, dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Este encontro, irmãos, reuniu grande multidão em Jerusalém durante 7 dias. O impacto deu lugar à frente unida, pois eles tiraram todos os vasos de incenso e lançaram no ribeiro do Cedron. Aquele povo ainda estava muito mal. E era por isso que os outros reinos ali, ainda vizinho, tinha sido tomado pelos assírios. Não demoraria muito para que isso pudesse acontecer. Mas o rei Ezequias, movido pelo Espírito de Deus, convocou todo aquele povo a estar em união e despojar de tudo aquilo que era mal, de tudo aquilo que eles viviam que era mal, para ter um encontro com o Senhor. Convocados em oração, a estar em oração, para que Deus pudesse restaurar a vida deles. E isto fez com que o povo se unisse. O rei Ezequias convidou todo o povo não somente para celebrarem a Páscoa, mas para reuni-los como um povo que iria focar a sua atenção numa missão em conjunta de se prepararem para o futuro incerto quando os assírios atacassem a Jerusalém, para que eles estivessem preparados. Assim como os seguidores de Cristo precisavam orar pela união, para que a graça, a compaixão, o amor de Deus nos una a fim de levarmos o Evangelho aos outros, eu creio que a união é a chave para alcançarmos o mundo para Cristo. E eu e você pode fazer a diferença. Portanto, irmãos, é vital que nós oremos pela união. É vital que nós oremos pela união da nossa família, pela união dos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, principalmente pela união da nossa igreja. Tem sido causa dividida de opiniões, e o apóstolo Paulo, ele nos exorta a procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Lá no livro de Efésios nos diz que nós, como seres humanos, pecadores, como nós somos, facilmente tentados a causar divisas. E é por isso que ele nos exorta a orarmos pela união. Divisas tais como estilos de adoração, música, mulheres na liderança, assuntos dentro da igreja que é de controvérsias. E é muito difícil nós pararmos, termos essas discussões, sendo que o centro da nossa vida deve ser quem? É Deus, é Cristo. E quando nós oramos pela união, quando nós abrimos aqui o livro de João, no capítulo 17, é essa oração em que Jesus faz. Quando ele faz a oração em favor dele, em favor dos discípulos e daqueles que estavam por vir, era em favor dessa união, porque ele nos diz uma palavra muito importante que também algumas vezes nós encontramos aqui no meio do capítulo 18. Ele nos diz o quê? Santifica. E essa santificação só é possível quando nós estamos com os nossos joelhos dobrados, quando nós estamos falando com o nosso Deus. Esse é o processo de santificação. Quando nós estamos em oração, estudando a palavra de Deus, nos alimentando da palavra e do Espírito na nossa vida. É quando nós estamos buscando a presença de Deus, é que nós estamos nos santificando. E estamos nos preparando, nos unindo. É muito triste realmente vermos pelas igrejas onde passamos
encontramos alguns grupos de divisões. E não foi por isso que Deus deixou a sua mensagem. E não foi isto que nós vemos. Em vários versos nós podemos ver na Bíblia em que ele nos exorta ao quê? A termos união. Nós somos a igreja da volta de Jesus. Nós somos a igreja que prega a verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre Jesus. É muito triste vermos que realmente ainda encontramos uma igreja desunida. E Deus nos exorta nesta manhã a estarmos com o nosso espírito unidos, entre irmãos, entre amigos. Nós precisamos orar sem cessar para estimular a união como o corpo de Cristo, para juntos e termos a alma para avançarmos na obra que alcança. E por último, irmãos, a oração ela inflama o perdão. Muitos de nós já fomos magoados ou magoamos alguém, não é verdade? E isso tem tornado a nossa vida ressentida. E alguns de nós, amargurado e possivelmente nosso coração quebrantado. É possível perdoar um amigo ou uma amiga que espalha inverdades a seu respeito? Perdoar um pai abusivo? Ou até um ladrão, um assassino? Como seres pecaminosos, posso lhe garantir que é difícil nós perdoarmos. É muito mais fácil falar de perdão do que perdoar, não é verdade? Porém, a Bíblia ela identifica pessoas que perdoaram umas às outras. Nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, o jovem José. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi jogado ali na boca dos leões, né? Foi escravo num país onde ele não conhecia ninguém. Ficou preso injustamente por muito tempo. Eu imagino que José poderia ter, assim, se fosse José, eu teria uma raiva imensa dos meus irmãos a respeito disso. Mas José, Deus estava fazendo a obra em José. Porque José seria o quê? Um duto de bênção, não somente para a família dele, mas para todo o povo que vivia em volta da família de José. E futuramente para aquele povo onde ele vivia também. E José perdoou os seus irmãos. A Bíblia nos diz que José perdoou os seus irmãos. Ao ver os seus irmãos, José fez o quê? Ele saiu pela porta e foi fazer o quê? Foi chorar. Porque o coração de José foi quebrantado. Estevão, irmãos, ele estava sendo apedrejado. E ele disse o quê? Ele perdoou aqueles que estavam apedrejando ele por pregar a palavra de Deus. E ele, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, ele desfaleceu. Jesus, pendurado na cruz, não cometeu pecado nenhum. Muito pelo contrário. Ele veio para salvar a mim e a você. E ele ainda diz o seguinte, ali pendurado na cruz. Ele perdoou todos aqueles que o acusaram. E ele diz: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que falam. Sim, irmãos, perdoar os outros é um elemento necessário daquilo que significa ser cristão. Contudo, é muito difícil perdoar. É natural desejarmos que a outra pessoa pague pela dor que causou. Mas Ellen White tem uma declaração muito importante ali no livro O Maior Discurso de Cristo. Ela diz que não deve pensar que, a menos
que nos prejudicaram, confesse o mal e estamos justificados a privá-los do nosso perdão. É dever deles, sem dúvida, humilhar o coração pelo arrependimento e confissão. Cumpre-nos, porém, ter o espírito de compaixão para aqueles que o pecaram contra nós, quer confessem, quer não, as suas faltas. Se alguém lhe fez mal, quer ele confesse ou não, nós devemos perdoar. Não é fácil. Só quem já passou por uma situação assim, sabe que é difícil. Sim, a oração, ela inflama o poder, ela inflama a mudança, ela inflama a esperança, ela inflama a união e também o perdão na nossa vida e na vida da igreja. Nós receberemos poder do nosso Pai que estás no céu para ser operada esta mudança em nosso coração, para nos livrarmos das nossas mágoas e perdoarmos aquele que está nos machucado. Pode nos ajudar a perdoarmos os outros quando nos lembramos como Deus perdoou em Cristo Jesus sem o merecermos. Posso todas as coisas? Naquele que me fortalece. A oração do Pai Nosso nos diz que nós devemos o quê? Perdoar aquele que tem nos ofendido. E se eu não perdoar? O que fala lá? Deus vai nos perdoar? Romanos 12, 21 nos diz que não te deixes de vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Orem, irmãos, para perdoar, mas orem também pela pessoa que vos feriu. Mateus 5, na oração do Pai Nosso, né? Nos diz que Jesus, ele nos instruiu ao quê? Amarmos uns aos outros. Quando ele nos fala sobre amar uns aos outros, nós vemos lá na lei de Moisés, também falando a respeito desse amor um pelos outros. E se eu não consigo conceder o perdão àquele que me feriu, eu estou amando? Se eu não consigo amar o meu irmão que me feriu, imagina um inimigo. Não nos negligenciamos dessa comunicação diária com o nosso Pai Celestial, porque a oração é a chave mestre para a busca permanente da santidade da vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler, por último, o que está no livro de Filipenses, no capítulo 4, nos versos 2 a 6. Não, desculpa, só o verso 6. Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Irmãos, que a nossa vida realmente possa ser uma vida de oração e de súplica ao nosso Deus. Que nós possamos viver diariamente a vida que Jesus, que Deus gostaria que nós vivêssemos, mas que acima de tudo nós possamos colocar a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus. E eu gostaria que os irmãos pudessem marcar em suas Bíblias e pudessem refletir em casa a respeito desse verso último que eu vou partilhar com vocês. Este não é um verso que veio na mensagem, é um verso meu em particular, quando do estudo dessa palavra, e eu achei pertinente para esta manhã. Deus tocou-me que eu pudesse compartilhar convosco este último verso. Está no livro de Colossenses, no capítulo 4, e os versos 2.
Poderia ser do 2 ao 6, a comunhão de vocês, mas eu gostaria de deixar convosco o versos 2, que nos diz: perseverai, vamos juntos ler? Perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Somente esse verso. Nós devemos perseverar na oração, nós devemos vigiar com ação de graça. Muitas das irmãs, nessa manhã de sábado, estão fazendo o propósito do jejum e oração. Que a nossa vida possa ser contínua de jejum e oração. Que realmente nós possamos nos entregar a nossa vida diariamente nas mãos de Deus. A minha filha, ela estava preocupada em poder tocar aqui. Ela fica um pouco nervosa. E eu disse assim ontem a ela estava ensaiando. Eu disse assim: filha, o seu louvor, às vezes a perfeição é para nós. Mas Deus, Ele completa aquilo que é imperfeito. E para Ele, tudo sai perfeito. Eu disse assim: ore a Deus, peça a Ele para que Ele possa aceitar aquilo que você está querendo dedicar a Ele. E eu disse a ela: você quer tocar? Eu gostaria que você tocasse, mas se você não quiser, não estiver preparada, não há problema. E ela disse assim, ok. E nós estávamos conversando a respeito disso, falamos sobre o jejum. E foi tão engraçado que hoje de manhã ela disse assim para o irmão, eu vou descer para tomar café. E ela disse assim, ué, você não está fazendo jejum? Nós estamos todos em jejum. E eu disse, desde os pequenos, nós possamos inculcar os nossos filhos, realmente, a ter estes momentos com Deus, de poder ter paz, de poder ter este amigo em Jesus. Nós só temos esse amigo em Jesus quando nós falamos todas as coisas com Ele. E quando eu disse para vocês no início a respeito da minha... Eu sei que eu estou bem já avançada do tempo. Quando eu disse para vocês no início a respeito do meu momento com Deus, sobre as minhas petições, eu dizia assim, olha, não é assim, ó Paizinho, ou Deus, é mesmo uma forma que eu tinha de carinhosamente. Seja qual for a sua forma de falar com Deus, abra realmente o seu coração. Eu disse assim, meu amigo, meu Paizinho, vamos lá, tua filha está aqui. E era realmente assim, é como se falasse com um amigo. Que Deus possa ser esse verdadeiro amigo na sua vida, como Ele é e tem sido na minha vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.